Primeiramente, eu gostaria de agradecer o empenho, a dedicação em me ouvir, né, em me escutar, em tirar um pouco do seu tempo para responder minhas perguntas. Obrigado pela humildade e vamos lá para as perguntas. Fala um pouco sobre você. Olá, Luiz, tudo bem? É um prazer estar aqui também no seu canal e vamos então falar um pouco. Eu sou a Anitta, ou Anne, muitos me chamam assim, para quem não conhece. E então, falando sobre a minha vida em geral, resumindo, porque senão eu não paro de falar, pois eu falo muito. Eu sou brasileira, claro, e sou da Bahia, mas moro fora do Brasil há muito tempo mesmo. Eu sou casada e, primeiramente, saí do Brasil e fui morar em Portugal, onde lá passei muito tempo da minha vida também. E passei por muitas situações difíceis que me fizeram amadurecer muito como ser humano e para me tornar a pessoa que sou hoje. E, enfim, depois eu resolvi que Portugal não dava mais para eu estar, e então me mudei. Depois planejei, é claro, com 3 anos de antecedência, eu planejei a minha vinda para os Estados Unidos, mas entretanto estou ainda entre Portugal e Estados Unidos e passo um tempo em cada lugar, pois tenho ainda muitos laços em Portugal. Depois, em termos de estudo, eu sou formada em publicidade, me formei em Portugal em publicidade, e depois dei início a uma pós-graduação que eu não concluí. No terceiro, faltava 3 meses mais ou menos, eu resolvi então que aquilo não dava para continuar, pois eu estava muito atarefada com outras coisas, e aí eu estagnei ali, parei. Depois, passado um tempo, um ano, eu dei início ao meu mestrado em marketing digital. Esse eu concluí. Depois, nos Estados Unidos, eu comecei um outro mestrado na área da parapsicologia. E eu resolvi parar por razões pessoais também, falta de tempo, pois meu tempo é muito curto, pois eu faço um monte de coisas ao mesmo tempo. Ainda cuido dos canais aqui no YouTube. E depois porque eu acho que eu sou muito perfeccionista. Eu acho que em algumas coisas eu tenho que me aprimorar muito para poder concluir uma tese ou para fazer uma tese, dar início numa tese, numa faculdade aqui. Depois, na área espiritual, passei por muitas religiões, doutrinas, por muitas seitas de todas as espécies, e isso serviu muito para que eu crescesse como ser humano e espiritualmente também. E então hoje eu sou uma pessoa que sou espiritualista e considero isso. Tenho alguns dons mediúnicos e sensitivos também, mas eu não, vamos dizer que eu utilizo isso mais para ajudar os outros do que a mim própria, né? Como diz o ditado, casa de ferreiro, espeto de pau. Então é assim mesmo. Depois, a minha paixão, que eu deixei para aqui para falar por último, a minha paixão mesmo, que eu foi meus primeiros passos em Portugal, foi a primeira coisa que eu decidi estudar e que é a minha paixão até hoje, é a arte. E eu sou atriz profissional, tenho DRT, tenho um canal que eu faço algumas coisas, fiz muitas peças de teatro em Portugal e amo muito essa parte de comunicação. Eu sempre gostei muito e aí segui os meus cursos todos que fiz de teatro, de canto, de música e de tantas coisas que eu fiz para poder me aprimorar nessa área, é que eu passei. Então eu falei, não, eu tenho que fazer uma faculdade, e não quis fazer faculdade de teatro e optei pela publicidade. Resumidamente, falando de mim, é isso, mais ou menos. Não tenho filhos e sou uma pessoa tranquila, me considero.
tenho defeitos como todo mundo. Bom, eu acho que falar da gente é muito difícil, muitas vezes, sabe? Enfim, eu vou falando pouco a pouco e quem conhece meu trabalho sabe quem eu sou e como eu sou. E eu acho que eu me considero uma pessoa genuína. E muitas pessoas dizem isso e também eu me considero, uma palavra para me resumir seria essa. A segunda pergunta é: por que esse nome, arte e magia? O que seria arte? O que seria magia? Qual a condição necessária para a gente definir o que seja arte? Escolhi o nome A Arte da Magia para o canal, Arte e Magia. Por quê? É claro que a magia é uma arte, né? Porque você, quando domina ela, quando você passa por muitas experiências, como eu já passei em todos os tipos de magia, ou usando de todos os tipos de materiais, entidades e coisas assim, ela se torna uma coisa meio que artística até. Só que eu não criei esse nome por isso. Eu criei por quê? Porque a magia é algo que eu sempre gostei, algo que me atraía sempre, eu sempre estava inclinada para a magia. E a arte é a minha primeira paixão. Então, por isso que eu criei a Arte da Magia, porque era a arte e a magia juntas, eu falei da arte da magia. Então, foi assim que surgiu o nome do canal. Beleza. Próxima pergunta. Qual é o objetivo específico do canal? O objetivo do canal, Luiz, principalmente, unicamente e exclusivamente é ajudar as pessoas. É fazer com que eu possa ajudar as pessoas de alguma forma, sem cobrar nada. Muitas pessoas me mandam e-mails, mensagens, comentários. Sempre todos os meus vídeos têm um objetivo único de ajudar as pessoas. Esse canal é para isso. Eu divulgo o canal, é lógico, porque eu não sou nenhum idiota. Eu seria muito burra de estar a trabalhar muito numa coisa, em um propósito desses, que surgiu há mais de 2 anos atrás, na minha cabeça. Eu sempre quis fazer algo a mais. O objetivo é esse e eu espero sempre estar correspondendo às pessoas e ajudando todos aqueles que procuram a minha ajuda e que realmente precisam de ajuda, né? Porque afinal, na internet há um monte de gente que apenas está brincando com sua cara, que está te zoando apenas e que não tem interesse nenhum em ser ajudado, apenas quer fazer teste, sei lá, gente que não tem o que fazer, né? Então é de tudo, mas 95 ou 97% das pessoas que me procuram realmente estão precisando ser ajudadas. Certo. Agora vamos à quarta pergunta. Fala pra gente as características dos 4 elementos da natureza. Ou seja, água, ar, terra e fogo. E o que o desequilíbrio de um desses elementos pode prejudicar em nossas vidas? Bem, falar dessas características, esses 4 elementos são fundamentais para a nossa existência, para começar. Então, partindo desse princípio, a Terra representa a estrutura do nosso corpo físico e as respectivas sensações, talvez. O elemento água talvez esteja relacionado com a bioquímica, as emoções e sentimentos. O fogo talvez esteja ligado à nossa intuição e ao plano espiritual. O elemento ar, eu acho que está mais ligado, na minha opinião, à mente, aos pensamentos, ao entendimento e ao conhecimento. Que colocando esses elementos na parte aqui espiritual, né? Eu penso dessa forma. Quando um ser humano tem em baixa algum desses elementos, faz com que as pessoas se tornem muito impulsivas e compulsivas até em determinados aspectos da vida dela. Por exemplo, um indivíduo que tem muito o elemento fogo presente no seu mapa astral, por exemplo, elas são pessoas que são muito até exageradas e talvez até muito irresponsáveis. E não possuem muitos pés assentes na terra.
Às vezes elas se tornam impulsivas, como eu já disse, compulsivas, elas vivem num mundo surreal. Então, quando falta algum elemento, ou então está em desequilíbrio com o ser humano, algum elemento, que depois pode ser composto, logicamente, com alguns tipos de rituais, alguns tipos de meditações, através também de práticas reikianas, é possível sim controlar e equilibrar o elemento que está a mais ou a menos na vida do indivíduo, e assim ele pode levar uma vida normal. Mas nós, seres humanos, como é óbvio, somos todos falhos, temos muitas falhas e sempre vamos estar com um elemento desses mais que outro. E então é sempre mesmo se autopoliciar, é sempre praticar coisas benéficas para a pessoa, é sempre buscar ajuda quando isso sai do seu controle, mas muita gente nem dá conta que isso é assim, que funciona dessa forma, e então fica complicado tratar e resolver essa situação, esse problema, essa falta de equilíbrio. A junção dos 4 elementos gera no ser humano o equilíbrio, e a maioria das pessoas, como nós sabemos, não possuem o equilíbrio. Elas sempre estão desequilibradas. Ninguém está equilibrado o tempo inteiro. A maior parte do tempo as pessoas sempre estão desequilibradas em determinado aspecto da vida delas. E isso tem a ver também, sim, não é, como eu já disse, com a falta ou o excesso do elemento fogo, do elemento ar, do elemento terra ou do elemento água. Certo. Agora, a quinta pergunta. Essa todo mundo quer saber, né? Essa é complicadíssima, né? Da gente lidar nas nossas vidas. Que é a questão do medo. Como lidar com o medo? Pois é uma coisa que muitas pessoas me perguntam. Ai, Anitta, como é que eu faço para poder acabar com o medo? Pois sou uma pessoa que tem medo disso, daquilo. Eu tenho medo até de acender uma vela em casa e aquilo atrair não sei o que. A pessoa tem medo de tudo. E o medo é algo que nos consome, ele nos destrói. Não é para você viver sem ter medo, pois o medo ele é essencial para a nossa sobrevivência. Mas o medo excessivo atrapalha a gente em tudo. Aí você me pergunta como é que se pode lidar com isso. Cara, a única forma de você lidar com o medo e controlar o medo, pois o medo é preciso ser controlado, ele tem que existir nas nossas vidas, pois ele impede que façamos coisas que pode até destruir nossas vidas, pode causar um acidente. O medo, ele é muito importante. Mas para controlar o medo excessivo, você tem que confiar em você. Você tem que confiar em algo até superior a você. Se muita gente, ou a maioria das pessoas, elas não conseguem confiar em si próprios. Por quê? Porque é muito difícil. É muito difícil você confiar em você mesmo. É algo que você só consegue com o passar de muitos anos e com o passar de muitas experiências na vida da pessoa, e a pessoa também tem um discernimento muito grande. É algo muito difícil para muitas pessoas. Então, assim, eu recomendaria e recomendo, lógico que existe rituais, existe simpatias, existe várias coisas, mas a primeira coisa são exercícios que você pode fazer de autoconfiança. Você se olhar no espelho, se encarar e dizer, pô, eu confio em mim, eu posso, eu quero, e aí você vai perdendo o medo das coisas. Por exemplo, não há nada melhor do que acabar com medo do que enfrentá-lo. Por exemplo, eu tinha muito medo de falar em público. Era a pior coisa do mundo. Eu tremia, eu suava, eu transpirava pelas mãos, pelo corpo inteiro, até pelos pés, porque eu tremia no palco.
foi assim, foi horrível em Portugal. Foi assim, sabe, um monte de estrangeiros, né? Aliás, a estrangeira era eu, mas pessoas que falavam uma língua diferente e eu subia no palco e eu não conseguia dizer uma palavra, apenas tremia. Só que eu dizia assim a mim, cara, eu tenho que vencer esse medo e eu vou vencer. Assim como eu tinha medo de fantasmas também, a gente tem que encarar o medo que a gente tem de alguma coisa de frente. Eu tinha medo de armas de fogo, até que aprendi a atirar, entendeu? E aí então eu perdi o medo da arma de fogo, porque quando eu vi uma arma de fogo, eu ficava tremendo. Então eu falei assim, não, eu vou tomar aulas de tiro para poder aprender a atirar. Foi o que eu fiz. Então, assim, essas coisas é que faz a gente perder o medo, enfrentar o medo que temos de determinada coisa. Tá bom. Penúltima pergunta, a sexta pergunta. Como conhecemos a nós mesmos? Bem, para nós nos conhecermos melhor, para conhecermos a nós mesmos, é necessário tempo. É a palavra que eu posso definir. Porque só o tempo vai fazer com que nós possamos nos conhecer. Eu tive a sorte e sempre tive a queda pelo teatro. E sempre fui apaixonada e sou apaixonada e vou morrer apaixonada pelo teatro. E o teatro, ele exige que um ator ele se conheça para saber como agir em todos os aspectos. Desde a parte que você tá lá fazendo aquelas aulas iniciais, aulas de confiança, aulas de canto, onde você tem que falar algo em público, onde você tem que representar um personagem bem bizarro, bem estranho, tem que imitar um animal, que isso é quase passar uma vergonha, né, para muita gente. Até o momento em que você se vê num vídeo e que você ouve sua própria voz. Então, tudo isso é uma forma de autoconhecimento. Mas o conhecimento profundo de saber assim, eu sei como eu agiria em determinada situação, eu posso me controlar desde a minha voz, a forma de olhar, controlar o meu medo, controlar a dor, controlar o meu corpo em todos os aspectos, em qualquer circunstância. Isso é muito treino, muita meditação e também o autoconhecimento, que isso é muito gradual. Ninguém tem um estalo e diz assim, eu hoje sei tudo de mim, sei como eu sou e sei como é que agiria e sei me controlar e sei tudo. Não. O ser humano vai muito além, o cérebro humano vai muito além de tudo. O inconsciente é 30 ou 40, 50 mil vezes mais potente do que o nosso consciente. Então, uma pessoa dizer que eu me conheço em todos os setores, desde o espiritual ao psicológico, ao físico, bem, isso não é impossível. Porque o inconsciente é uma coisa que nem quando a gente morre e não sabe nem 10% do que está lá. Então, eu não posso dizer que posso ser uma pessoa plena de consciência de todos os aspectos da minha vida. Mas perante situações, controle de certas coisas, controle do corpo, controle de pensamentos, controle de emoções, a gente consegue com o tempo. A maioria das pessoas, elas desistem no meio do caminho. Porque quando você se conhece, você vê, se você consegue assim, se autoconhecer, você vê, cara, que tanta coisa errada em você, você vê tanta coisa que vai te decepcionar, que vai te levar a uma depressão, muitas vezes. Então as pessoas têm medo de se autoconhecer, porque sabe que vai se decepcionar, porque nós não somos perfeitos. E às vezes quando a gente é mais imaturo, né? Então a gente pega e acha que aquilo é assim e que todo mundo está errado. Aí depois que a gente se conhece, a gente pensa, cara, aquilo não é nada daquilo, como eu fui estúpida. Por isso é que eu digo que só com o tempo mesmo, só com o tempo, com disciplina, com meditações, com estudo, com humildade, talvez sejam as palavras que eu possa aqui definir o que leva a uma pessoa a se autoconhecer.
é preciso ter todas essas características e muita força de vontade e muita coragem também, né? Beleza. Agora a última pergunta. Não é bem uma pergunta, né? Mas vamos lá. Eu queria dizer se você... É uma pergunta assim, né? Você gostaria de deixar alguma mensagem motivacional para para quem vai nos escutar ou algo do tipo? Pronto. Eu agradeço novamente pela atenção. Tenha um bom dia e tchau. Eu gostaria de dizer às pessoas algo que eu falo sempre nos meus vídeos, ou pelo menos sempre não, mas em muitos deles, para finalizar aqui a nossa conversação, que é: tomem atenção onde vocês estão pisando para não ser enganados, principalmente no campo espiritual. Existe muita gente que só sabe enganar. Existe muita gente que só quer apenas tirar o pouco que você tem ou o máximo que puder de você. As pessoas hoje em dia são muito egoístas. As pessoas hoje em dia, ou sempre foram, mas talvez hoje com o desenvolvimento na tecnologia, na ciência e em outras coisas mais, as pessoas se tornaram muito calculistas e muito materialistas. Então elas só visam o lucro delas. Elas só visam elas. Elas desconfiam de pessoas como eu e você, acredito eu, que querem de alguma forma passar o teu conhecimento, passar algum tipo de ajuda sem cobrar nada. As pessoas até desconfiam. E quando eu vejo isso, eu fico muito triste, porque eu vejo o nível que as pessoas chegaram. As pessoas estão a um ponto, a humanidade, a solidariedade, essas palavras quase não existem mais nas pessoas. Não estou dizendo aqui que é para a pessoa ser uma santa e sair ajudando todo mundo, feito uma maluca ou um maluco. Não estou dizendo isso. Mas era tão bom que as pessoas dessem mais atenção umas às outras. Porque a gente hoje em dia que ainda acha que depressão é treta, que depressão é algo que é falta de fé em Deus, que uma pessoa que tem ansiedade é encosto, uma pessoa que tem determinadas características está fora da sociedade, uma pessoa que tem um determinado gosto sexual está fora, merece ser assassinado, merece o hate, o ódio. E essas coisas todas querem denegrir o trabalho dos outros, sem nem pensar o que aquela pessoa ali passou para fazer aquilo, o que aquela pessoa lutou para conquistar aquelas coisas. Não pensam nisso, apenas querem destruir os trabalhos dos outros. Hoje em dia eu posso dizer que estou vacinada contra os haters e pessoas que têm tanto ódio no coração, né? Então, assim, eu aconselho a todo mundo que não desista do que você quer, que continue a sua jornada, porque qualquer um consegue, cara. Eu não tive estrutura familiar, como eu já disse, nenhuma, pai, mãe, essas coisas normais que todo mundo tem e tal, e eu consegui me desenvolver como ser humano. Hoje em dia, eu posso dizer aqui também que eu trabalho sozinha, não tenho ninguém assim que me ajude a fazer minhas coisas. Eu faço tudo sozinha, por quê? Porque eu aprendi que eu sozinha dou conta e eu consigo fazer isso. Até tentei colocar pessoas na minha vida, mas essas pessoas não valiam a pena. E se essas pessoas não valiam a pena, eu não vou desistir dos meus objetivos e das coisas que faço, porque tem gente preguiçosa, tem gente que é uma pessoa interesseira, invejosa, não sei o quê, é porque meu marido não me apoia, é porque minha mãe não me apoia, meu pai não me apoia, como é o caso de muita gente. E o meu também, eu não tenho apoio, assim, o meu marido, ele não me apoia, ele fica sempre criticando o meu trabalho, principalmente esse da arte da magia, principalmente esse. Não sei porque ele implica tanto. Ele nem assiste os vídeos, mas implica, porque ele diz que eu gasto demasiado tempo com isso.
Mesmo assim, eu tô com ele há 2 anos, no caso, o canal. E eu aconselho a todo mundo, eu comecei com um inscrito, que era eu mesma. E na vida também a gente começa mesmo do nada. A gente vai crescendo aos poucos. Basta não desistir. É questão de perseverar, acreditar e não ligar para o que os outros dizem, porque as pessoas infelizes, elas querem ver os outros infelizes. Infelizmente é assim. Mas não podemos fazer nada para mudar essas pessoas. Se elas não querem ser ajudadas, nós não podemos fazer nada. Não podemos forçar os outros a acreditar em algo, a mudar a mentalidade de alguém na marra. Não podemos fazer isso. É impossível. Porque as pessoas querem se manter assim porque é mais cômodo, é mais confortável. Então, assim, a questão é, vamos fazer a nossa parte, vamos lutar, vamos passar mensagens positivas, vamos fazer a nossa parte, que isso que importa, e que você seja muito feliz em todos os seus empreendimentos e tudo de bom para você e para todos que estão me ouvindo ou nos ouvindo. Eu agradeço você ter me chamado para participar do seu canal. E me despeço aqui então, Luiz. Tudo de bom mais uma vez e boa sorte. Tchau!